Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta. Presta atenção aqui que eu vou falar uma vez só, hein? Gostei do Cruzeiro, tá? Amplamente superior. Achei até que ficou barato pro Pouso Alegre, que na verdade ameaçou ali no final do jogo, né? O Cruzeiro mandou em praticamente 85 Neiser minutos hoje, do jogo. Só acho que o Cruzeiro não pode abrir mão do Neiser. Foi um investimento importante, é um jogador com potencial enorme e tem que dar tempo ao tempo. Como eu já falei várias vezes aqui, né, gente? Campeonato Mineiro, pra mim, não é referência de nada. Então, ganhar do Pouso Alegre por 2-1 não me diz muita coisa, né? Se liga agora nas principais notícias do Cabuloso. Presta atenção aqui que eu vou falar uma vez só, hein? Gostei do Cruzeiro, tá? Amplamente superior. Achei até que ficou barato pro Pouso Alegre, que na verdade ameaçou ali no final do jogo, né? O Cruzeiro mandou em praticamente 85 minutos do jogo. E aí uns 10 minutinhos ali, 12 minutinhos, o Pouso Alegre conseguiu jogar, mas também o Cruzeiro deu mole, né? Tomar gol de contra-ataque ganhando por 2-0, estão de brincadeira. O Lucas Silva pisou lá na HG Play na quinta-feira passada, nos concedeu uma entrevista lá, e ele falou que seria diferente, foi, né? O Cruzeiro mais consistente, mais consciente. Aliás, quem pisa na HG Play marca gol no jogo e dito o ritmo, foi o que aconteceu. Aliás, na Band na sexta-feira eu falei que seria 2-1 e que o Bruno Rodrigues faria um dos gols. Foi exatamente o que aconteceu. Então quem passou na KTO e meteu essa, brocou gostosinho, né? Quem não foi, bailou. Presta atenção, voltando ao jogo, falando sério agora. Eu achei de fato o Cruzeiro mais consistente, o Cruzeiro mais consciente, um pouco mais de personalidade para jogar, né? Se impôs no jogo, o que estava faltando nos jogos anteriores, né? Então o Cruzeiro jogou e não deixou o Pouso Alegre jogar. Aí sempre vem aquela mala, né? Ai, mas era o Pouso Alegre, o poderoso Pouso Alegre. Você queria que fosse quem, filho? O Paris Saint-Germain? Então me ajuda aí, né? Então tudo dentro da normalidade, Cruzeiro com o pé na final. Agora tem um ponto que merece um pequenino destaque, que é o seguinte: ganhar hoje coloca o Cruzeiro praticamente na final, mas o que vale mesmo, além da vitória, é o ganho de confiança com essa vitória aí, porque o Cruzeiro necessariamente precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, que é o que vale, que a torcida quer, e quarta tem um Corinthians, gente. O Cruzeiro tem que ganhar do time do Dorival Júnior, que tá sabendo sofrer. Chato falar isso, né? Mas tá sabendo sofrer. Sofre, vai lá e faz um gol. Sofre, vai lá e faz um gol. O Cruzeiro não pode negociar com qualquer resultado na quarta que não seja uma vitória, tá? Eu imagino até que pro Tite tem um gostinho especial, né? Esse jogo contra o time, que ele fez história e tal. Mas o que é a história dele mesmo tem que contar é aqui no Cruzeiro. E essa história do Tite para seguir tem que ganhar dos caras aí na quarta-feira, né? Então, enfim, para dar uma passada aqui. Placar mentiroso em Pouso Alegre, porque o Cruzeiro jogou para um placar mais elástico. E no mais, atenção, hein? De olho na quarta-feira contra o Corinthians, o Cruzeiro precisa se recuperar. E é isso aí. No mais, o carnaval ainda não acabou aqui em Belo Horizonte, então juízo na cabeça, tá? Porque o pau tá cantando ainda aqui, tem bloco, tem show, amanhã também tem. Então juízo na cabeça. Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chama. E no mais, bom finalzinho de sábado, ótimo domingo e beijo na alma. Amanhã a gente volta. Tchau. E aí, Edu, a sua análise desses dois jogadores, né? Primeiro o Neiser e no segundo tempo o Bruno Rodrigues, o autor do segundo gol. Primeiro que os dois olham pra cima, né? Sim. Porque tem um tal de Caio Jorge à frente e segue muito bem, tem um bom início de ano. Foi preservado por conta do Campeonato Brasileiro e aí fica essa briga de Neiser, Bruno Rodrigues. Acho que com o tempo o Bruno Rodrigues vai ser a primeira opção, tá? Se mantendo bem fisicamente, é mais experiente, é um cara mais preparado do que o Neiser hoje. Só acho que o Cruzeiro não pode abrir mão do Neiser. Foi um investimento importante, é um jogador com potencial enorme e tem que dar tempo ao tempo. O torcedor e nós mesmos não podemos nos esquecer que ele é muito jovem. É um futebol diferente, uma cultura diferente, ele precisa de adaptação. Já cansei de ver jogador experiente que vem de outro país, precisando de uma temporada inteira para se adaptar. Pouca experiência também no jogo profissional, né? Exato, jogou pouco no Milionários, agora que tá tendo essa experiência também no Cruzeiro, então tem que ter calma com o Neiser. Eu vou pedir isso durante toda a temporada, calma com o Neiser, tem muito potencial, hoje perdeu gols, ok, normal, tá ali.
construiu, participou da construção e ele sentiu, né? Sentiu aí a hora do treinador, do bom gestor entrar, o Tite, a sua comissão técnica, departamento ali de psicologia do Cruzeiro, que certamente vai atuar durante essa semana, ter calma com o garoto. Agora, a grande notícia é o Bruno Rodrigues, que se estiver bem fisicamente, acho que é um cara que vai acrescentar muito na temporada pro Cruzeiro. Tomara que seja o Bruno Rodrigues que a gente conheça, ou que a gente conhece, e não mais um jogador que vai pro departamento médico ficar ali por conta de lesões. Eu desejo muita sorte ao Bruno Rodrigues, porque eu acho que ele merece muito. Cara muito batalhador. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta. Cruzeiro tem que ter cara de Cruzeiro. Não personalizo nunca e não faz. Nenhum trabalho que eu fiz eu coloquei dessa forma. O que ele quer? Ele quer alternar movimentos de verticalidade com movimentos de posse. Foi assim no início com o Gerson pelo lado direito. Depois, até trazendo ele como segundo meio-campista e agora pelo lado esquerdo. 4 jogadores no meio-campo para criar e 2 jogadores na frente para concluir. Linha de 4 atrás. Pouso Alegre 1, Cruzeiro 2 pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Bom, o Cruzeiro consegue uma vitória que era indispensável nessa partida, porém com um placar mínimo, né? Agora, o Cruzeiro, ele de fato teve volume de jogo para ter feito um placar mais elástico. Mas como a gente vem acompanhando nas últimas partidas, não está sabendo aproveitar. As finalizações estão bem ruins, né? E, enfim, o Cruzeiro, ele abriu o placar com o Lucas Silva, só no segundo tempo, né? Com um chute bem forte de fora da área, desviou. E o nosso capitão faz o primeiro gol. E depois a gente faz um gol com o Bruno Rodrigues, que está reestreando com a camisa do Cruzeiro e já chegou marcando presença. Isso é muito importante, uma notícia boa. Espero que ele seja mais uma vez importante para o Cruzeiro. Um Cruzeiro que foi eficiente, principalmente na sua etapa final, mas eu tenho que enaltecer aqui o trabalho sólido que essa equipe fez durante os 90 minutos, né? É claro que a gente olha para o jogo, a gente pensa muito no resultado, mas o desempenho do Cruzeiro hoje foi um desempenho bastante interessante. Você vê uma evolução no Cruzeiro, né? Você consegue enxergar hoje uma evolução no Cruzeiro, e antes que alguns falem, é o Pouso Alegre, é ainda estadual, sim, gente, mas a base de análise hoje, ela é o Pouso Alegre. Eu não posso pensar aqui em futurologia, projetar o futuro, sendo que o que eu tenho hoje foi o desafio diante do Pouso Alegre. E sim, essa vitória do final de semana do Cruzeiro foi muito importante, principalmente para uma pessoa, o treinador Tite. Como você viu aí, né, na opinião dos jornalistas, há uma evolução no Cabuloso. Há uma evolução no trabalho do Tite. Torcedor, a gente sabe, e eu entendo perfeitamente, que o Pouso Alegre e o Campeonato Mineiro não é muito parâmetro para o que está por vir. Mas a gente também entende que nesse momento é importante recuperar os jogadores. Porque, na minha opinião, tá, o Tite ainda continua na berlinda. O Tite ainda continua andando por cima de um pequeno fio muito fino e que a qualquer momento pode se romper. Acredito que para o Tite voltar a ter a confiança do torcedor, ou se é melhor dizer, ter um dia a confiança, porque o Tite chegou sob total desconfiança, ele precisa começar a mudar muita coisa, principalmente a sua atitude. E parece que ele está disposto a isso, sabe? Parece que o treinador, ele está disposto a ouvir o que a torcida está pedindo. Quer um time com mais intensidade, quer um time com mais entrega, com mais criações, com mais, poderio ofensivo. Não adianta só ficar rodando bola se não consegue concluir. Aí tem a parte, vamos colocar, que aí já não é tanto culpa dele, das finalizações, porque aí é uma questão individual do jogador. Tem jogador que está num bom dia, o Caio Jorge está num bom dia, faz 2, 3 gols. Como nesse Villarreal, por exemplo, saiu chorando da partida. E eu acredito que tem que apoiar, sabe? É um jovem, é um jogador que com certeza vai trazer ainda muitas alegrias ao torcedor do Cabuloso. Mas a gente também tem que entender que o nível de enfrentamento no restante da temporada vai ter que exigir do jogador
mais comprometimento na frente do gol. Ter as oportunidades e saber finalizar certo para poder fazer é responsabilidade dele. E a gente cobra de quem sabe fazer. Ele sabe fazer. Não é à toa que ele não foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20. Não é à toa que ele foi um dos artilheiros da Copa do Mundo Sub-20. Nesse Villarreal sabe o que fazer na frente da baliza. A gente só tem que acompanhar, tá? E claro, ficar atento e de olho aí no restante do trabalho do Tite aí. Já tem jogo importante no meio de semana e a gente vai ter que só entender o que é que o Cruzeiro projeta para essas próximas partidas aí, beleza? Torcedor, olha, se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? Ativa as notificações, deixa o seu comentário aqui, todo desabafo aqui, o que é que tu achou dessa partida. E claro, aqui a gente sempre vai repercutir o que é imprensa nacional falar do Cabuloso. Seguiremos sempre juntos, grande abraço, valeu!